E já estamos de volta com o Temperando o Papo, continuamos com ela, Luísa Catoira, ela que é fonoaudióloga, ela vai falar sobre o desaquecimento, né? Voltando, então não é interessante chupar gelo para o desaquecimento, Não, Luísa? não, eu na verdade assim, são linhas de raciocínio. A linha de raciocínio que eu uso é do mais natural possível. Eu acredito o seguinte, quando você tem que desaquecer a voz, eu acho que tudo que você não pode fazer é jogar um gelado num quente. Você imagina que você correu muito, você está com a musculatura quente, né? É mais ou menos a mesma coisa. Você falou muito, as cordas vocais se atritaram muito. Sim. Então, no final das contas, se você jogar alguma coisa gelada lá, ela vai dar um choque térmico. É que nem você, num dia de sol, se jogar dentro da água, depois de um exercício físico. Muita gente tem, inclusive, paralisia facial. A gente vê problemas graves com relação a essa coisa de diferença térmica muito grande. Sim. Eu não indico. Se você tem que desaquecer a voz, acabou o programa, você já bebeu água o tempo todo, vai beber água, sempre de forma muito natural, e aí tem alguns exercícios mesmo para desaquecer. Né? E como se você fosse pensar em bocejar, por exemplo, bocejo é uma coisa extremamente importante, bocejo com boca bem aberta, né? Tudo muito natural. Trabalhar a articulação também. Olha, né? Uma coisa, outro dia eu fui acompanhar a Babi Xavier numa audição. Ela, linda, maravilhosa, é uma pessoa que dança bem, canta bem, enfim. Eu fui aquecer a voz com ela, né? As pessoas cantando e fazendo um monte de vibrações e de levanta a voz e sobe, e põe agudo e põe grave. Uhum. Ela olhou para mim e falou assim, tá certo isso? Ela identificou que estava abusando demais do aquecimento, as pessoas estavam abusando demais do aquecimento. No final das contas, é engraçado porque você não precisa pôr a roda no carro para ele aquecer na corrida, né? Quando a gente pensa no carro de corrida, o que acontece? Você vai aquecer o carro correndo com a roda, você está usando, né, esse instrumento. É a mesma coisa. Na hora que você precisar, você pode não ter. Então, você tem a gente tem que ter... É tudo com moderação, Luísa? É tudo com moderação. Limite? Por isso que é individualizado, Ariane. Por isso que eu tenho que chegar e examinar você, saber o que você faz, de que forma você usa a sua voz. Né? Se você grita, se você fala num programa sentado na minha frente, se você tem que usar a sua voz como projeção. Enfim, tem toda na verdade, uma linha de raciocínio em cima do teu trabalho para eu individualizar o teu trabalho, né? Por isso que tem, na verdade, os artistas que têm vindo para mim, têm vindo de forma individualizada, né? Sempre, né? Sempre. Claro, a gente vai saber mais sobre esse trabalho individualizado, sobre algumas patologias, doenças com a voz, mas antes o Marcos Chineff tem uma pergunta para fazer para vocês. Meu bem, você falou na maçã, que é adstringente, até o próprio caqui pode ser. Sim. Tá? Existe alguns casos em que você possa fazer um tratamento alimentar junto com o da voz para dar um resultado, ou não existe esse tipo de cruzamento? Eu acho que existe sim. Eu acho que um tratamento nutricional é sempre importante. Se você pensar que existe uma pessoa gorda falando, ela tem muito mais dificuldade de falar, de se colocar, do que uma pessoa mais magra, né? A gente tem que pensar em mobilidade, né? Uma pessoa que tem a mobilidade no pescoço, ela vai ter sempre muito mais facilidade para projetar a voz. Pessoas que praticam atividade física também têm mais facilidade? Tem, mas você pode ver, por exemplo, uma esportista. Outro dia veio uma menina que ela é surfista. Ela usa a cabeça o tempo todo assim. Linda, ela vai o tempo todo e ela tá com muita dificuldade de falar, ela tá rouca. Ela tá rouca por quê? Por esse alongamento? O pescoço está o tempo todo para frente. A gente percebe o Zezé de Camargo porque todos conhecem, né? Vamos citar o exemplo dele. A voz do Zezé é incomparável, é maravilhosa. Ele abre a boca, todos sabem que é o Zezé que está cantando. Verdade. A gente, agora, nos últimos programas que eu tenho visto o Zezé, ele ergue a cabeça que chega a me incomodar como telespectador e ficar preocupada com ele mesmo, se ele está passando por realmente um problema vocal, que há tempos atrás foi falado isso em toda a mídia. O que acontece ali, Olha, Luísa? eu outro dia também identifiquei isso, Ariane. Eu acho, bom, primeiro a gente tem que imaginar o seguinte, voz é emoção. A mídia toda está falando que ele está passando por um problema complicado com relação à emoção também, né? Sim, eu acho que houve separação, também, claro. Namora, enfim. Existe uma relação íntima entre voz e emoção. Quando uma pessoa entra no meu consultório, eu vou fazer acupuntura, eu sou psicanalista, além de fono, eu fiz uma pós em psicanálise, eu preciso saber qual é a essência daquele problema que a pessoa está tendo. Né? Então, eu uso sim, a gente estava até conversando sobre a acupuntura. Sim. A acupuntura, às vezes eu uso uma acupuntura sem agulha, que eu coloco na laringe,
né? Quando a pessoa, porque ela precisa dar uma reeducada aí, né? Interessante. É muito legal. Tem até no meu Facebook, outro dia eu coloquei foto das pessoas, de algumas pessoas que iam usar a voz e precisavam, mandei fazer repouso vocal, enfim, tem todos uns cuidados que você tem que ter. A pessoa está rouca há muito tempo, tem que ir no otorrino, né? Tem que ir no alergista. A gente tem que saber qual é a causa orgânica daquilo. Eu achei sim que ele está fazendo um esforço muito grande para cantar. A última vez que eu vi, agora eu não sei, eu não fui a fundo para saber se é uma questão orgânica, se é uma questão funcional ou emocional. E pode ser as três coisas, claro. Entendeu? Ele usa a voz dele há muitos anos. Agora eu sei que ele é cuidado há muitos anos também por uma equipe de fonoaudiólogas muito boa. Então, assim, me pergunto se de fato é uma coisa funcional ou se não tem alguma coisa orgânica acontecendo, ou emocional de fato. Né? Mas que as três coisas têm correlação, tem. Né? Eu acho que essas coisas são muito importantes de saber. Sim. Agora, Luísa, eu quero saber de você até que ponto é importante essa estética vocal. Porque a gente vê alguns brilhantes apresentadores, não vou citar porque de repente seria como uma ofensa para eles, que não é, né? Que são apresentadores brilhantes, diferenciados, que estão aí em rede aberta fazendo todo o sucesso, mas com alguns problemas vocais, ou trava-língua, ou de repente é fanho, etc. e tal. E aí, é tão importante assim para ter esse sucesso como apresentador? Eu acho extremamente importante, Ariane. A gente tem que pensar que o instrumento de trabalho de uma pessoa que está apresentando um programa é a voz. Claro. Né? Você é uma pessoa, por exemplo, que usa a sua voz de uma forma o tempo todo, né? Sim. E você usa muito bem. Não é só estética, não é uma questão só... Você, por exemplo, você mistura aí a beleza com a sua voz. Você consegue atrair o público, que é agradável, né? Esse programa é bonito, a menina tem uma voz legal, ela é bonita, você presta atenção no programa. E o entendimento que a articulação é de suma né? Exatamente, você precisa fazer o telespectador ouvir, né? Entender o que você está falando. E uma coisa que está sendo engraçada, outro dia eu recebi uma ligação de um dublador. Ele é ator e ele falou para mim assim: Luísa, eu preciso muito trabalhar com a dublagem, eu preciso da articulação. Porque enquanto ator num palco, eu consigo mostrar meu corpo e de uma forma, a voz e a fala, a articulação, fica uma coisa meio que em paralela. Agora, como dublador, é só minha voz que vai aparecer. Então a articulação tem que ser perfeita, a compreensão da palavra tem que ser muito, muito boa, entendeu? Então, no caso de pessoas que estão apresentando um programa, também ela precisa ser inteligível. Eu sempre brinco com os meus pacientes: presta atenção, desliga o som e vê se você entende. Isso é importante. A gente vai voltar desse presta atenção, desliga o som que você entende daqui a pouquinho, viu, Chinef? Vamos para o intervalo rapidinho com o Pelá Outro Cá. Temperando o papo. Volta já.